Creatina é muito interessante. A creatina é o suplemento que é mais estudado que a gente tem aí. Para você ter noção, uma revisão de 2001, cara, trouxe 1.200 estudos. 2001, a gente tá falando de, sei lá, 20 e poucos anos atrás. 1.200 estudos fazendo uma revisão sistemática com a creatina. Eu não lembro qual que era o esquema inteiro, mas eu lembro da quantidade de referências que tinha, que era absurda, assim, muitas páginas de referência. Então ela tem uma função, realmente, principalmente na produção de energia e na recuperação muscular. Isso que a gente tem de maior evidência. Produção de ATP, então se você está fazendo lá teu exercício físico, está fazendo lá a musculação, por exemplo, ela é aquela energia utilizada nos minutos, por poucos segundos. Mas é um tipo de energia que vai te ajudar a fazer 2 repetições a mais, por exemplo. E Lincoln, nesse contexto que a gente estava falando anteriormente ali, da creatina e do whey naquela época e tal, vamos aproveitar essa pergunta que eu fiz anteriormente ali e entrar na parte de suplemento. Já deu para ter uma noção assim, mas o suplemento, ele entra de fato num contexto de facilidade, né? Você utiliza o whey protein, por exemplo, que é uma proteína em pó, ou você utiliza a creatina, no caso, de fato, porque seria muito difícil conseguir bater assim uma suplementação com carne, sei lá, uma quantidade necessária com a carne. Mas o suplemento hoje, para uma pessoa que não tem uma demanda energética tão grande, ele conseguiria sustentar só com a dieta, né? Muita gente acha que você precisa começar a suplementar imediatamente quando começa a fazer academia. Em que contexto que entra um suplemento esportivo? Você hoje, por exemplo, com uma pessoa que você pega que busca performance dentro da musculação ou da corrida, do endurance, você recomenda... É quase como se fosse obrigatória a creatina? Como é que você vê isso? Você falou que tinha sido proibido, né? Eu lembro que deu umas treta, né? Acho que lá em 2004, 2005 foi proibida a venda da creatina. Fez todo um rebuliço, a Anvisa proibiu. Aí depois... Alegando o quê? Falta de estudos sobre perigo? Eu não lembro o que era, eu era bem novo também. Mas agora eles liberaram a creatina, daí tinha que ter um aviso. Dose máxima 3 gramas por dia. Tipo o aviso dos caras. Todo mundo tomando 5, 10 gramas aí, mas eles proibiram. O whey protein é resto industrial. Você vai fazer queijo, vai fazer iogurte, sobra aquela aguinha. Sabe aquela aguinha que tem em cima do iogurte? Galera, nunca joga aquilo fora. Aquilo é proteína pura. Aquilo é o soro do leite. Você tá jogando o soro do leite, que é a proteína pura ali. É resto industrial. Ideal é misturar quando tem aquela aguinha. Mistura tudo. É resto industrial. Eu não sei quando que eles perceberam isso, mas eles começaram a tomar o whey protein, viu que era proteína pura. E aí teve essa ascensão do whey protein. Um dos suplementos que eu mais gosto de utilizar é a proteína em pó. Sabe? Independente se é whey protein, se é a proteína isolada da soja. Pessoal, a galera acha que, inclusive muitos nutricionistas, acham que a soja é uma proteína incompleta por ser vegetal. E muitos, inclusive, falam que pode aumentar estrogênio, etc. Como é que já aproveita também? Isso aí, a proteína da soja, a proteína isolada da soja, ela é uma proteína completa. O que é uma proteína completa? Ela tem todos os aminoácidos essenciais em quantidades suficientes para o crescimento humano. Como que eles fazem esses estudos? Se chama DIAS, né, que é DIAAS. Você analisa o perfil de aminoácidos da proteína. Perfil de aminoacídico da proteína da soja, por exemplo. Antigamente era o PDCAS, é muito utilizado hoje nas universidades, mas isso daí já está atrasado. É o DIAS que a gente utiliza. Então, no DIAS, eles pegam lá quanto de proteína é necessário para fazer o crescimento humano. E aí eles classificam a quantidade de cada aminoácido. Aminoácido leucina tem que ser tanto, valina tanto. E eles pegam para criança. Criança necessita de mais aminoácidos grama por quilo do que o adulto, né? Porque ele está numa fase de crescimento absurda ali, de 0 a 2 anos. E aí se você pega uma proteína e ela tenha todos esses aminoácidos em quantidades suficientes para uma criança ter esse crescimento, é uma proteína boa, uma proteína completa. Quanto menos tiver, mas que ainda caiba, por exemplo, para adulto e tal, é uma proteína que é considerada boa. Mas uma proteína foda mesmo seria aquela que mantém o crescimento de crianças de 0 a 2 anos de idade. E a soja oferece isso. A proteína isolada da soja oferece isso. A proteína da soja, texturizada, a própria soja, é uma proteína boa também,
mas o dias dela não é tão alto. Tá? Vai ser uma comparação similar, mais ou menos, a uns 10, um percentil 10% menor do que a carne vermelha, por exemplo. Mas é uma, carne vermelha não é uma quantidade absurda. Exato. Se comparando com o negócio. Só que você vai ter que comer mais, entendeu? Você vai ter que comer mais daquela proteína para ter a mesma quantidade. Então, se você suplementa 30 gramas de whey protein, para a mesma quantidade, seria mais ou menos 50 gramas de proteína isolada da soja. Teria uma quantidade maior de proteína para a quantidade de aminoácidos, mas não deixa de ser uma proteína ruim. A proteína da soja, ela já não tem, a isolada, né? Ela já não tem mais os fitoestrógenos. Os fitoestrógenos... Que seria o que estaria linkado com aquela alteração de hormônios. Genisteína e daidzeína, principalmente. São os 2 fitoestrógenos presentes na soja. Esses fitoestrógenos, eles têm o efeito estrógeno, mas eles não têm afinidade pelo receptor do estradiol. Então, acaba sendo nada, entendeu? Então, ele tem, se eu não me engano, 1/10.000. Eu não sei fazer essa... Tem então, 1/10, sei lá. Então, assim, pra galera que tá acompanhando... Não tem problema. Não tem problema. Comer proteína da soja. Não tem. Não vai dar. Você um dia ouviu que. Não vai dar ginecomastia. Que vai dar uma ginecomastia. Não vai dar nenhum problema. Não vai dar redução de testosterona. Isso é mito. Não tem nada. O estudo que eles fizeram é um relato de caso de um senhor lá do Japão. Tá? Estudo que deu origem. Exatamente. Que deu exatamente esse mito aí. O senhorzinho de 69 anos, 70 anos, se eu não me engano, ele tomava acho que 3 litros de leite de soja por dia e ele teve desenvolvimento de ginecomastia. Só que a gente está falando de um senhor sarcopênico, né, que já tinha todo um histórico ali, a testosterona lá embaixo. Então, a gente é um relato de caso. E você não 3 sabe, litros também, né? E agora eu te falo, soja é o alimento mais consumido do mundo. Por que que... Exato. Se fosse assim, todo japonês seria ter tudo. Todo chinês teria seio. Teria mamas ali. E não acontece isso. Então, não tem. Aliás, a ginecomastia, só para quem não tá aqui entender, é uma... É o crescimento da mama. Da glândula mamária, realmente. Que aconteceria por conta do aumento dos hormônios femininos. Isso pode acontecer da ginecomastia puberal, que é durante a adolescência, que é normal, um processo, o garotinho ali tem elevação da produção de testosterona, subiu a testosterona, teu estradiol sobe. Cara, o estradiol é muito importante, a gente pode falar do estrogênio depois. Estrogênio é extremamente importante para a saúde do homem também, tem que ter estrogênio. Eu vendo esses caras aí que estão tomando inibidor, zemestano, por exemplo, zerando o estrogênio, isso é absurdo, cara, é extremamente errado fazer isso. O estrogênio tem uma função importante no organismo, sim. Então, o adolescente tem o adolescente tem essa, pela oscilação, aumentou a testosterona, acabou aumentando mais o estradiol. E o que acontece? Quem normalmente tem esse problema é o adolescente que está gordinho, que tem uma maior quantidade de gordura. Porque na maior quantidade de gordura, no tecido adiposo, ele faz a conversão, que a gente fala, acaba aromatizando mais. Então, no tecido de gordura, acaba aumentando a aromatização da testosterona em estrogênio, que a testosterona é convertida em estrogênio pelo processo de aromatização. Quanto mais gordura corporal o homem tem, mais aromatização ele vai ter. Então, por isso que você vai ver o cara, muitas vezes, com obesidade, e ele tá com a testosterona lá embaixo e o estradiol lá em cima, o estrogênio lá em cima, porque houve essa aromatização. E daí no adolescente gordinho pode acontecer, é muito comum, tá? Muito mais comum no adolescente que está com obesidade, um sobrepeso ali, do que naquele que não é. E aí, nesse caso, provavelmente analisaram de novo esses dados desse relato de caso, desse senhorzinho japonês que tomava 3 litros de proteína de soja ali por dia. Foi uma associação. Não é causa. Não é causa. Foi uma associação, né? Porque acontece também nos idosos. Então, o idoso acaba tendo ginecomastia também justamente por isso. Pela redução muito grande da testosterona. Tem sarcopenia. A sarcopenia é o aumento do tecido adiposo e a redução daquela massa muscular. A gente tem um processo chamado obesidade sarcopênica. Ou seja, o cara está com obesidade, está excesso de gordura e baixíssima quantidade de massa muscular e muito tecido adiposo, muito tecido de gordura entre as fibras musculares, intramuscular, tá? É intermuscular, na verdade. E isso acaba trazendo todo um problema de elevação também do estradiol. Tem cura, dá para você fazer o tratamento, né? Até um determinado ponto, depois que consolida, né? Não vou falar a palavra errada, mas depois que consolida ali,
Para ficar mais fácil, é só com cirurgia. Isso acontece também com o usuário de esteroides anabolizantes. Mas diferente do que a galera pensa, não vai acontecer durante o uso. Muito mais provável que aconteça depois do período que ele cessa o uso. Acontece, claro, que vai acontecer de alguns utilizarem o estradiol, aumentar muito e começar a ter sensibilidade nos mamilos, toma ali uma medicação que o médico vai passar e tem essa redução. Mas normalmente acontece no após uso, porque a testosterona cai e o estradiol mantém-se alto. Aí começa a fazer essa aromatização maior ali também do tecido de gordura e acaba levando à produção da glândula mamária. E você estava comentando que utiliza principalmente, gosta das proteínas em pó. Exatamente. A soja também. Fechando sobre os fitoestrógenos, né, da dizeína, genisteína, quem quiser saber mais, que elas não vão afetar nada do homem, mas elas podem ser utilizadas em alguns casos no tratamento de câncer de mama. Justamente porque ela tem uma estrutura similar ao estrogênio, só que ela não se liga ao receptor. E o que faz o câncer de mama crescer, o combustível, entre aspas, dizendo assim, seria o estrogênio. Então, ele acoplaria, esses fitoestrógenos acoplariam-se nesse receptor, tomariam o lugar e não teriam efeito. Inativariam, assim. Teriam esse efeito. Eles utilizam uma quantidade maior, é claro que é todo coadjuvante no processo do tratamento e tal, mas é uma das formas de serem utilizados, justamente por acoplar e não ter efeito nenhum. E nos fitoestrógenos mais potentes que tem, está na cerveja, que é fitoestrógeno da cerveja. Então, o pessoal que toma cerveja, que fala que a soja faz mal, teoricamente não deveria tomar cerveja também. Exato. Porque tem esse fitoestrógeno lá. Mas eu gosto bastante da soja, da beef protein, que é a proteína da carne, né? Também muito interessante, do whey protein, que é a melhor, mais fácil de utilizar. Justamente pela facilidade, cara. É muito fácil você melhorar a palatabilidade da sua alimentação, colocando com iogurte e fruta lá, por exemplo. Fica muito gostoso, cara. Fica muito gostoso. E, você tá aqui hoje gravando podcast, por exemplo, acabou aqui, você vai em algum lugar, você toma um wheyzinho com uma fruta, é muito fácil você obter a quantidade suficiente de proteína do dia com whey protein. O whey protein é o meu suplemento preferido pela facilidade de bater as proteínas. Simplesmente isso. Mas se o sujeito é um cara que não tem uma demanda tão grande, consegue bater com alimentação, não teria necessidade. Não tem necessidade. Obviamente, devido à correria do dia a dia, provavelmente é interessante. Até o sedentário pode se beneficiar, porque muitos sedentários não consomem quantidade suficiente de proteína, que esse é um dos déficits maiores na nutrição também. A proteína, o pessoal tem principalmente em mulheres. Porque é difícil, né? Porque a digestão é ruim, é mais caro, tem que preparar tudo. Exatamente. E o whey protein, que também é caro, né? Mas facilitaria nesse processo pro sedentário também, cara, porque ele precisa de proteína. E quando a gente tá falando de proteína, eu não tô falando só de massa muscular. Eu tô falando de unha, cabelo, sistema imune, tua pele, hemácia, hemoglobina, tudo que é proteína, tudo que é ina no seu corpo, tem proteína ali, precisa dela para síntese. Começou a ter déficit, você vai ver teu cabelo cair, você vai ter perda de massa muscular, você vai ter pele vai começar a ficar ruim, unha vai começar a ficar ruim, porque tem outras coisas que o seu corpo vai priorizar, que é o teu sistema imune. Ele não vai desligar teu sistema imune para deixar você cabeludo, entendeu? Então ele vai começar a torrar o que tiver que não vai atrapalhar ele. Inclusive baixa também o sistema imune. E o whey protein tem uma série também de outros componentes, né? Aminoácidos. Tem os aminoácidos, exatamente. Os aminoácidos ajuda a complementar. Exato. E a creatina, cara? A creatina é muito interessante. A creatina é o suplemento que é mais estudado que a gente tem aí. Para você ter noção, uma revisão de 2001, cara, trouxe 1.200 estudos. 2001, a gente tá falando de, 20 e poucos anos atrás. 1.200 estudos fazendo uma revisão sistemática com a creatina. Eu não lembro qual que era o esquema inteiro, mas eu lembro da quantidade de referências que tinha, que era absurda, assim, muitas páginas de referência. Então ela tem uma função, realmente, principalmente na produção de energia e na recuperação muscular. Isso que a gente tem de maior evidência. Produção de ATP, então se você está fazendo lá teu exercício físico, está fazendo lá a musculação, por exemplo, ela é aquela energia utilizada nos minutos, por poucos segundos, mas é um tipo de energia que vai te ajudar a fazer 2 repetições a mais, por exemplo. Ou vai ajudar você a fazer um arranco, ou vai ajudar você a fazer um arranco, é um snatch, o pessoal do CrossFit, por exemplo, né? Tem um pulo, potência. Ela vai te ajudar na potência.
e exercícios de curta duração. Mas para quem faz musculação é interessante justamente porque ela aumenta 2 ou 3 repetições no final. E quando você está descansando, você precisa ter uma ressíntese de ATP melhor. A creatina vai te ajudar a ter uma ressíntese de ATP mais rápida também para fazer a próxima série. Então por isso que ela é bastante interessante. É muito difícil obter creatina por meio da alimentação. Para conseguir, você sintetiza 1 grama por dia mais ou menos, no seu corpo, normal. Para você obter 1 grama na alimentação, seria mais ou menos 1 quilo de carne que você teria que consumir. Não. E você faz a suplementação. Mas mesmo a creatina, sendo um suplemento que tem maior nível de comprovação, um excelente suplemento, a taxa, a melhora da performance ali seria de tipo de 3%, no máximo. Entendeu? É um processo cumulativo. Você melhorou a 3% hoje, melhora... Isso no longo prazo é um puta de um resultado. Se você pensar em 3% de performance de hoje para amanhã não é nada, mas no longo prazo é um processo interessante. Um outro ponto aí que é interessante trazer é que tem muita gente que não responde à suplementação. Com a creatina. Com a creatina, que são os não responsivos. Então você tem, eu sempre me esqueço a unidade de medida, eu acho que é decilitro. Você tem a quantidade que seria boa para performance entre 10 e 20 mol por decilitro. Não tenho certeza da unidade de medida, eu sei que é mol, mas eu não tenho certeza da unidade de medida ali. Você tem de 10 a 20, que seria o ideal. As pessoas fazem a suplementação, tem aqueles que hiper respondem, que tem mais de 20 mol ali na quantidade. E tem aquelas pessoas que ficam abaixo de 10. Essas pessoas que suplementam e ficam abaixo de 10, elas não respondem à suplementação. A maioria das pessoas fica entre 10 e 15, e tem aqueles acima de 20 que são pessoas que respondem muito. A porcentagem disso, a porcentagem de não respondente assim é alta? É alta. Eu não sei o dado, mas é alta. Eu lembro que é alta. Tem um estudo bastante interessante, eu postei ele 2 vezes no meu Instagram, mas dá para você procurar no Google lá, non-responders, creatine non-responders. Você já vai encontrar pessoas que não respondem. Você sabe por que acontece, cara? Do ponto de vista de mecanismo? Eu acho que é genético mesmo, a questão de enzimático mesmo. Acho que é questão enzimática mesmo, não tenho a resposta mecanicista do processo. E Lincoln, beta-alanina, cara, eu sei que também é um suplemento bem interessante pra galera de endurance. Qual que seria a lógica? A beta-alanina, ela tem a função tamponante. O que é um tamponante? Muita gente acha que o que causa fadiga na musculatura é o ácido lático, isso está errado. Então se você lê o Gilton lá, todo mundo fala, você sabe mais do que o Gilton? Não, gente, não sei mais do que o Gilton, mas é que o Gilton é um livro antigo. Então a nomenclatura utilizada lá do ácido lático, do lactic acid, está errada. E não é o lactato também, que promove aquela queimação. O que promove isso é a acidose, o excesso de hidrogênio que acontece na musculatura durante a realização do exercício. Você está lá fazendo o teu exercício físico. Lá na troponina tem actina, miosina. Né? Se ligam, entra um cálcio lá no sítio dele, entra um cálcio para fazer a ação. Quando você começa a fazer uma atividade física de alta intensidade, lá no próprio ciclo da conversão da energia acontece a produção de hidrogênio. Começa o hidrogênio a ficar perdido para lá. Esse hidrogênio começa a entrar no lugar do cálcio, no sítio de ação. Então ele está acoplando no lugar errado. Agora que era para fazer o cálcio entrar ali na actina e miosina para fazer essa contração, não tem mais cálcio ali, tem hidrogênio. Hidrogênio salafrário entrou no lugar e começa a queimar e você não tem mais força. Fadiga. Por quê? Porque teve acidose, excesso de hidrogênio, uma acidose muscular. Então é isso que acontece. A beta-alanina, ela aumenta a carnosina, ela é precursora da carnosina, que teria um efeito tamponante desse hidrogênio, dessa acidose. Reduziria a acidose metabólica. Metabólica não, a acidose muscular. Tá? Um substituto para isso seria o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio tem uma ação similar, só que ele acontece extracelular. E o problema do bicarbonato de sódio são os efeitos colaterais. É esse bicarbonato que você encontra no mercado mesmo. Também, né? Cara, tem muito triatleta que utiliza cápsulas de bicarbonato de sódio. Aí tem que ser cápsula gastroresistente, mas ela libera devagar, né? E aí pro corredor, por endurance, é interessante no tiro final. Você vai dar um tiro de ladeira, por exemplo. Eu tava citando o argentino lá da prova do triatlon. É isso, entendeu? Esse tiro é interessante. Ou é para esse tiro que ele vai ser utilizado, ou é para esportes de uma intensidade muito alta, como um HIIT. Você vai fazer um HIIT ali
de 2 minutos, um Tabata, como eles falam, com uma intensidade muito alta em um curto período de tempo. Por um curto período de tempo ele pode ser utilizado, tá? Tanto a betalanina quanto o bicarbonato de sódio. Qual que é a grande questão da betalanina? A betalanina, quando a gente analisa estudos feitos com atletas e pessoal com condicionamento melhor, ela não funciona tanto. E ela tem uma melhora de uns 2, 3% também na performance.